Oi, eu sou Carlos Eduardo Ziklinski do The Amazing Nerd. E dessa vez eu não estarei gravando uma Amazing Cast. Eu estou adaptando um post bem popular no meu site, no The Amazing Nerd, do TheAmazingNerd.com, que é a homenagem ao maior dos heróis, o espetacular Homem-Aranha. Nessa matéria, nesse vídeo, eu falarei um pouco da trajetória do herói, de como é o herói. Não pelo que as pessoas o conhecem, mas pelo que pessoas que não o conhecem acham que ele é, mas pelo que ele realmente é. Então, muitos acham que o Homem-Aranha é apenas mais um herói com poderes, como qualquer outro, que é insignificante, infantil. Porém, Peter Parker não é assim, como muitos retratam. Quando ganhou seus poderes, sendo picado por uma aranha radioativa, ele os usava para coisas fúteis, como lutar por dinheiro. Certa vez, ele deixou um bandido fugir e falou que não era seu problema. Minutos depois, descobriu que esse criminoso havia assassinado seu amado tio Ben, e que se ele tivesse feito algo, porque ele poderia fazer algo, nada disto teria acontecido. Sem conseguir pagar suas contas e não poder ajudar sua tia May, Peter pensou em usar seus poderes para roubar e se tornar um criminoso. Porém, ele se lembrou de uma frase que mudou para sempre sua vida: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, falada por seu amado tio Ben. Desde então, ele se tornou o amigão da vizinhança e ajudava todos que precisavam dele, sem receber nada em troca. Logo, Peter começou a se tornar conhecido pela identidade do espetacular Homem-Aranha. Ele enfrentou diversos vilões com diversas características e habilidades diferentes. Em meio a dificuldades, ele sempre os enfrentou com bom humor, fazia piadas de seus inimigos e brincava com eles. Porém, quando a ocasião era realmente séria, Peter sabia o que deveria ser feito, não importa se isso matasse, desde que com isso ele conseguisse salvar a todos. Em Avengers vs X-Men 9, no Brasil, lançada pela Panini, Vingadores vs X-Men 5, Ciclope e o Quinteto Fênix estão prestes a dominar o mundo. Nenhum dos Vingadores foi capaz de derrotar Magia e Colossus. Os Vingadores tinham que ir embora para salvar a Esperança Summers, que era, no caso, a esperança deles. Mas eles não eram páreo para os dois mutantes. Peter então decidiu ficar sozinho para trás, para dar uma chance aos Vingadores. Ele se sacrificou por uma tentativa de fuga de seus companheiros. Ele foi espancado por Colossus e Magia. O Cabeça de Teia estava à beira da morte. Mesmo assim, levava tudo com bom humor, como se não tivesse acontecendo nada demais. Quando os Vingadores se tocaram que o Homem-Aranha não tinha voltado, eles voltaram para buscá-lo. Eles se depararam com a aranha todo destruído, sangrando, quase morrendo. Porém, ao mesmo tempo, se depararam com Colossus e Magia derrotados. Nenhum deles conseguiu derrotar os dois mutantes. Ele disse que os dois se derrubaram com uma pequena ajuda sua. Daí, delirando, ele pergunta para seu tio Ben se fez tudo certo. Mesmo sendo apenas um jovem, mesmo não sendo da sua conta, ele tinha consciência de que algo deveria ser feito e que ele poderia fazê-lo. Em The Amazing Spider-Man 687, o Dr. Octopus tinha um plano de dominar o mundo e destruí-lo, uma dessas coisas. Faz tempo que eu não li HQ, mas se não me engano é um desses. Ele queria meio que destruir o mundo e meio que queria dominar. E na verdade ele queria o dinheiro, porque as pessoas iam pagar para ele. Mas para convencer a população, ele disse que o Sexteto Sinistro estava tentando salvar o mundo. Porém, Peter era o único que sabia as reais intenções do Octopus. Porém não. Peter resistiu contra muitas organizações governamentais, se tornou um procurado. Por Dr. Octopus ser o seu maior inimigo, ele se responsabilizou em derrotá-lo sozinho. Em certo ponto, sem opções, ele se uniu à Viúva Negra e Silver Sable. Octopus conseguiu hipnotizar os Vingadores, Hulk Vermelho, Capitão América, Thor, Homem de Ferro e Gavião Arqueiro. Tudo para derrotar a Cabeça de Teia. Com isso, com a ajuda do vilão Mistério, eles lutaram contra os Vingadores sozinhos e saíram vitoriosos. Ele conseguiu acabar com os planos do Octopus e mesmo depois de tudo que Otto fez, ele ainda estava disposto a salvá-lo. Com isso, Rhino e Silver Sable acabaram morrendo. Ao decorrer de sua carreira como Homem-Aranha, muitas mortes o abalaram e o culparam, mas tudo isso só serviu para lhe fortalecer e lhe tornar um herói
e uma pessoa melhor. A primeira morte que ele se culpou foi de seu tio Ben. Ele se culpou por não ter parado o bandido quando pôde. Há alguns anos, em uma luta contra o Duende Verde, Gwen Stacy, sua namorada, foi jogada de uma ponte. Tentando salvá-la, Peter lançou uma teia para pegá-la, e ela acabou quebrando o pescoço, e ele acabou se culpando, porque indiretamente foi ele que matou ela. Ele também sofreu com a morte do Capitão Stacy, o pai de Gwen. Certa vez, Peter se uniu a um simbionte alienígena, que aumentava seus poderes e habilidades. Mas com o tempo, ele percebeu que isso o tornava mais agressivo e mortal. Isso mudava seu pensamento. Isso mudava quem ele era. O alienígena estava tentando o controlar. Então, com bastante dificuldade, ele conseguiu se separar do alienígena. Porém, o simbionte conseguiu se unir a outro humano, o inimigo de Peter Parker, Ed Brock. Sabendo que sua irresponsabilidade criou o vilão, um dos vilões mais mortais do personagem, ele fez de tudo para derrotá-lo. O Homem-Aranha lutou contra diversos vilões ao decorrer de sua carreira, que chegaram muito perto de vencê-lo de uma vez por todas. Um dos que mais chegou perto disso foi Kraven o Caçador. Na história, a última caçada de Kraven, em 1987, o vilão, cansado de ser humilhado, topa o Aranha e o enterra vivo por 2 semanas, apenas para provar que é capaz de vencê-lo. Neste período, veste o uniforme de herói e sai por Nova York, arruinando a imagem do inimigo. Quando o efeito do sedativo passa, o Homem-Aranha, com muito esforço, se desenterra e vai atrás do inimigo. A aventura tem um desfecho trágico e inesperado. Kraven se suicida com um tiro na boca. No universo Ultimate, Peter Parker, um jovem de apenas 16 anos, mas com uma frase marcante, dita de seu tio Ben em sua cabeça, em conflito entre o Justiceiro e o Capitão América, ele se põe na frente de Rogers quando o mesmo está prestes a levar um tiro de Castle, que atiraria na perna do soldado. Depois disto, o Duende Verde ataca sua casa no Queens e sua tia May durante o conflito. Durante o conflito com o Duende Verde, para salvar sua tia May, Peter vem a falecer. Pouco após isso, um outro jovem chamado Miles Morales é picado por uma aranha radioativa. Ele ganha poderes, os mesmos poderes de Peter, e inspirado pelo heroísmo de Peter Parker, ele continua o legado do Homem-Aranha. Peter sempre se leva ao extremo para defender o que ele acredita. Mas por fim, de volta ao universo 616, em The Amazing Spider-Man 698, começa a guerra entre os Duendes Macabros. Neste confronto, Peter Parker, como cientista dos laboratórios Horizonte, é sequestrado pelo Rei do Crime, por ser o único contato, assim dizer, do Homem-Aranha, e por ter uma coisa que ele quer. Max Model é obrigado a ir sozinho para salvar Parker, e trazer com ele a chave do arsenal de Norman Osborn, que o Rei do Crime tanto quer. Norman Osborn do Duende Verde, caso você não esteja prestando atenção no que estou falando. Nisto, Peter consegue se soltar. Max revela que trouxe protótipos do lançador de teias do Aranha. Os dois conseguem fugir, porém, são perseguidos pelos dois duendes. Sem opções, sem poder ser Homem-Aranha, os dois vão até o arsenal de Norman e pegam seus equipamentos para fugir. Para conseguir salvar Model, ele pega um traje do Homem-Aranha que encontra lá e o veste. E pega um planador e granadas, para que nem Max e os duendes desconfiem que ele é o cabeça de teia. Contudo, consegue salvar a todos. No final da HQ, Homem-Aranha vai junto aos Vingadores visitar o Dr. Octopus, que está à beira da morte. E nisso é revelado que Otto trocou de corpo com Peter. Nas edições 699 e 700, Peter, no corpo de Otto, luta para sair da prisão e ir atrás de Otto. Com a ajuda de Escorpião, Homem Hídrico e o Ardiloso, ele então faz de tudo para conseguir voltar a seu corpo. Quando é salvo pelos criminosos, ele morre por 3 minutos. Ele meio que morre. E no paraíso, ele reencontra com Alexei, que é o Rhino, Oksana, Tim Harrison, Silver Sable, Capitão Stacy, Gwen Stacy, seus pais e seu tio Ben, que ele fala que ele não pode ficar ali. Ele diz que ele não pode deixar o Otto ser o Homem-Aranha e nem Peter Parker. E por fim, ele diz que quando tudo isso acabar,
ele pode descansar e outra pessoa pode assumir a identidade do Homem-Aranha. Mas antes, resta um último esforço, e o manda levantar e lutar mais uma vez. Quando retorna ao mundo dos vivos, ele faz de tudo para ir atrás de Otto. Ele chega na Torre dos Vingadores, que não estão lá, obviamente. Lá, ele e seus capangas lutam para capturar o Homem-Aranha. Homem Hídrico e o Escorpião ameaçam a vida dos entes queridos de Peter, que Otto os juntou na torre. Otto começa a ver as memórias de Peter Parker e tenta salvar Tia May e JJ Jameson do Escorpião, arrebentando sua mandíbula. Peter leva a luta para fora da torre. Ele tenta usar um robô. Ele tenta usar a mesma ideia que Otto teve para trocar de corpo com Peter inicialmente, para recuperar o controle do seu corpo. Mas Otto se prepara, fazendo com que ele falhe. Prestes a matar Peter em seu corpo, ele começa a ver as memórias de Peter. Nossa, falei muito Peter. Desde a morte de Tio Ben até a de Gwen. Ele fala que não vai aguentar toda a tragédia que vê na mente de Parker. Mas Peter diz que ele aguentará e que mesmo com tudo ele segue em frente. Otto pergunta se mesmo depois de tudo isso que ele lhe fez, ele ainda salvaria sua vida. Peter diz que sim. Otto começa a falar que não quer isso. Ele pergunta como e por que fará isso. Peter responde: porque você precisa. Porque com grandes poderes, e Otto completa, vem grandes responsabilidades. Ele diz que compreende. Peter pede para que ele prometa ajudar a todos, proteger sua família e amigos. Otto promete que os protegerá. Quando Peter morre, ele diz que honrará seu nome e fala que ele abandonou este mundo, mas não o entregou a um vilão. Ele diz que será algo melhor que o Homem-Aranha. Ele será um Homem-Aranha superior. Com este final, vemos que as memórias de Peter Parker fizeram com que Otto se tornasse um homem um pouco melhor e que continuará o legado do herói. Com isso, chega ao fim do legado de Peter Parker como o espetacular Homem-Aranha e começa de Otto Octavius como o Homem-Aranha superior. Neste vídeo eu não falei... Nesse vídeo eu falei das histórias que eu mais... Eu não sei se eu já tinha dito isso no início do vídeo. Se tiver eu corto essa parte. Eu não falei das histórias mais clássicas, mais conhecidas. Eu sei que existem muitas histórias emocionantes que também mostram o que eu quero dizer. Mas eu acredito que as histórias que eu mencionei, que são um pouco mais atuais, meio que falam o que eu quero dizer. E eu não vou prometer, mas um dia eu ainda vou falar, eu vou fazer meio que o que eu fiz agora, mas com o personagem do Homem-Aranha Superior. Que eu decidi ainda não falar do All New Marvel Now, que fala do retorno do Homem-Aranha, de Peter Parker como Homem-Aranha, porque eu ainda não li. Eu espero chegar às edições da Panini, porque eu tenho preguiça de ler na internet. Mas eu pretendo fazer tudo isso e espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você também acesse a adaptação não, o artigo original que eu publiquei em dezembro de 2013, que fala tudo que eu acabei de falar. Só que também eu cortei algumas partes para caber no vídeo, porque eu não gosto de ter vídeos muito longos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você recomende para os seus amigos. Espero que você entenda a mensagem que eu quis passar. Espero que você... Se você não respeitava o Homem-Aranha, espero que você respeite o Homem-Aranha. E também goste dele, porque não tem como você não gostar dele, depois de tudo que eu acabei de dizer. E... bem, acho que foi isso. Espero que tenha gostado. Divulgue para os seus amigos, para os amigos dos seus amigos. Se inscreva no canal e acesse o canal do Lucas MG, do Dragon Comics, do Álvaro. E só. Então acho que foi isso. Tchau, obrigado por assistir. Tchau.